Bom dia, pessoal. O Domingo de Pijama de hoje vai falar sobre as discussões realizadas na última segunda-feira na região em pauta sobre saúde pública e preventiva. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Esse é mais um Domingo de Pijama. Eu sou o Dr. Marco Antonelli e hoje eu quero comentar com vocês o que foi falado no último Tribuna em Pauta, na última segunda-feira, onde foram discutidos a saúde preventiva e pública na região da Baixada Santista. Eu estive lá, já é o terceiro ano consecutivo que nós comparecemos para ouvir o que as autoridades que cuidam da saúde da região têm a dizer. E, infelizmente, 3 anos se passaram e os temas continuam os mesmos: subfinanciamento, o Estado dizendo que está tudo bem, a Santa Casa pedindo dinheiro e as prefeituras reclamando que já investem mais do que a Constituição manda. Primeiramente, foi falado sobre a questão da relação de leito por habitantes. A representante do Estado negou a falta de leitos, mas ela foi contestada por números. Na nossa região nós temos uma média de 1,7 leito por X habitantes, a média do Estado é de 2,5 e o número ideal pela Organização Mundial de Saúde é de 3 a 3,5. Então isso é incontestável, que nós temos uma baixa quantidade de leitos na nossa região e isso precisa ser mudado. Diante disso, a minha proposta é que nós pensemos fora da caixinha e não fiquemos dependendo da construção de novos hospitais para poder resolver esse problema. Que nós precisamos investir muito na saúde preventiva, nós precisamos investir mais ainda nas atenções domiciliares, nas internações domiciliares, na modalidade na qual o doente fica em casa e recebe todo esse suporte que ele receberia dentro do hospital em casa. Isso vem de encontro ao envelhecimento da população, no qual vão prevalecer doentes crônicos, doentes acamados, doentes que vão demandar por longos tempos uma assistência médica e de cuidados de saúde, e que, se isso não for feito, os hospitais vão ficar superlotados de pessoas idosas com doenças crônicas sem condição de recuperação. Além disso, nós aqui em São Vicente, principalmente, precisamos urgentemente da instalação de uma UPA essa cujo dinheiro foi enviado para a cidade para que ela fosse instalada na unidade ali da cidade náutica. Foi feita uma reforma inadequada no prédio, o dinheiro foi gasto, sabe Deus como, e a UPA não existe. O que lá existe é um atendimento de ortopedia. Portanto, apesar de a gente saber que existe um subfinanciamento no setor, que a tabela SUS não é corrigida há muitos anos, que quando o governo paga por um procedimento, ele está pagando apenas uma pequena porcentagem do que realmente custou para ser resolvido isso, que as cidades colocam mais do que o que reza a Constituição para que a saúde funcione. Nós precisamos usar a inteligência
porque se existe o nome de Sistema Único de Saúde, não dá para cada cidade ou o estado ter dois sistemas de regulação, por exemplo, que é o que acontece. Então existe o sistema CISREG, que é o sistema que o governo federal disponibiliza às cidades, e existe o sistema CROSS, que é o sistema do estado, que é gerido por uma OS que tem diversas denúncias contra essa OS. Então, um indivíduo, por exemplo, quando ele precisa fazer uma endoscopia ou, sei lá, qualquer outro exame, o sistema de saúde, lá o posto de saúde, onde é solicitado esse exame pelo médico, ele tem que abastecer um computador, um sistema de regulação que vai buscar onde está esse exame. Só que às vezes o exame está no sistema CROSS, às vezes está no sistema CISREG, e às vezes esses sistemas eles não conversam entre si. Então a pessoa tem que ficar em duas filas, ou às vezes ela é colocada numa fila e a outra fila é que anda. Então a pessoa às vezes aguarda aí 1 ano para fazer um exame simples, como uma endoscopia, um ultrassom. Portanto, é preciso que as partes que compõem esse sistema conversem entre si. Não tem sentido, por exemplo, a pessoa passar num lugar, passar num médico, por exemplo, no CREI, o médico do CREI solicitar uma endoscopia, por exemplo, ou um encaminhamento ao neurologista. E essa pessoa, com esse papel, ter que passar na unidade de saúde e marcar uma consulta com o clínico, para o clínico fazer o mesmo papel que o médico do CREI fez. Isso é onerar o sistema duplamente, isso é uma burrice, não tem sentido. Finalmente, falando ainda dessa questão da falta de leitos, mais uma vez a gente volta a lembrar que no coração da cidade existe um hospital filantrópico chamado Hospital São José, que é a Santa Casa de Saúde de São Vicente. Esse hospital continua subutilizado. Então, chegou a hora de que a sociedade coloque a irmandade, a provedoria do hospital em xeque e fale, bom, vocês, o que vocês estão aqui? Fazendo o quê? A gente vê a falha e as dificuldades do gestor da Santa Casa e a gente não vê o mesmo empenho para que o São José cumpra com a sua função de atender a população na melhor forma possível. Eu entendo que isso provavelmente são picuinhas políticas e quem sofre com isso é a população. E embora eu não concorde com a forma como foi feito, eu começo a entender um pouco por que o PT, quando governou São Vicente, há muitos anos atrás, acabou intervindo no São José. Pelo menos ele tentou resolver o problema e colocar o hospital para funcionar. Não acho que foi a forma mais adequada. Isso gerou diversas dívidas trabalhistas para o hospital e até hoje o hospital amarga uma situação financeira ruim por conta disso. Foram diversos empregos que foram colocados lá, na forma petista de ser, mas alguém precisa resolver esse problema definitivamente. A gente não pode ter um equipamento tão importante como ele, com uma falta de leitos na região e o hospital lá parcialmente utilizado. Isso aí é um crime contra a sociedade.
E, finalmente, voltando no assunto da medicina preventiva, não dá para se fazer medicina preventiva de qualidade atendendo em 5 minutos. Então, isso passa pela valorização das pessoas que fazem o atendimento, passa pela conscientização dessas pessoas, e aí entram auxiliares, enfermeiros e médicos, pois somos nós que estamos lá prestando atendimento básico à população, e nós não estamos lá para ser encaminhadores. Então eu peço aos colegas que, por mais que seja difícil, e eu vivo isso no meu dia a dia, que nós nos prestemos para aquilo que nós estudamos e temos capacidade de resolução, não sermos meros encaminhadores. Eu estou cansado de atender pessoas encaminhadas para um ambulatório de geriatria sem a menor necessidade, no caso simples de diabetes, hipertensão, na qual o próprio colega poderia dar atenção. Mas é lógico que em 5 minutos ninguém consegue fazer um atendimento decente. Então, ou a gente faz a coisa com carinho, com amor, ou é melhor pedir para sair. Ok? Então, foram essas as coisas que eu queria dizer. Lembrando, mais uma. Nessa última Tribuna em Pauta do ano passado, o ministro da Saúde esteve aí e, junto com o prefeito Alberto Mourão de Praia Grande, foi tocado no assunto do Consórcio Regional de Saúde, que eu falo desde 2016, quando fui candidato a vereador. Uma das propostas que eu fazia para resolver o problema da saúde na região era a criação do consórcio intermunicipal, no qual as cidades da região se uniriam para criar um fundo para fazer compra de material, para gerir os leitos da região, sem ter que necessitar do Estado. E, após um ano, nada foi feito. Bom, então cabe aqui uma reflexão. Por que as pessoas não querem resolver o problema? Porque é muito mais fácil desviar dinheiro eu fazendo a compra na minha cidade do que se houver um consórcio que vai comprar para todas as cidades, né? Fica mais fácil quando a coisa é menor eu conseguir desviar verbas públicas, fazer compras sem licitações, etc, etc, etc. Então, cabe aos vereadores de todas as cidades da região, existe uma associação dos vereadores, cobrar dos senhores prefeitos e do Condesb, que é uma entidade, a meu ver, que só existe no papel, porque ela não, até hoje, eu não vejo nenhuma ação efetiva metropolitana, que a saúde é uma das áreas mais sensíveis e que poderia se beneficiar dessa ação, para que realmente haja uma ação efetiva no sentido de uma implantação de um sistema regionalizado de saúde de verdade. Ok? Era isso, gente. O vídeo hoje ficou um pouco extenso, mas até teria mais coisas a dizer, mas eu sei que não dá para falar tudo num vídeo só. É isso aí. Boa semana para todos vocês, um bom domingo. Peço a vocês para curtirem o vídeo, para compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal do YouTube, se acharem interessante, para receber os sinais quando tiver novas postagens. É isso aí, fiquem todos com Deus, um grande beijo. Tchau, tchau.